A paz, meus irmãos. Este é o canal Resposta de Deus. Sejam bem-vindos. E eu quero dar um grande alerta para o povo de Deus na palavra do Senhor que está escrito em Jeremias capítulo 5, a partir do versículo 27. Ele diz assim: como uma gaiola repleta de pássaros, assim as suas casas estão cheias de engano e rapina. Por isso tornaram-se poderosos e ricos. Estão gordos e sorridentes. Não há limites para suas atitudes malignas. Não se empenham pela causa dos necessitados e dos órfãos. Tampouco defendem os direitos dos pobres. Ora, não devo eu castigá-los? Por isso, pergunta o Senhor. Não me vingarei de uma nação como esta? Um pecado ainda mais brutal e repugnante acontece nesta terra. Os profetas pregam mentiras, os sacerdotes governam de acordo com seus próprios critérios e vontades, e mais, o povo se agrada de tudo isso. No entanto, o que fareis quando toda essa situação chegar ao fim? Irmãos, é triste ver o que está acontecendo no mundo cristão. Pessoas indo atrás de falsos profetas, pedindo profecias ao seu gosto. Não aquilo que Deus quer falar, mas profetiza a seu gosto. Se o profeta falar que você vai receber um grande dinheiro, um grande negócio, uma casa, você vai ganhar isso, você vai ganhar um carro. A pessoa não vai lá para pedir perdão a Deus, se arrepender, pedir para ser salvo. A pessoa não vai para isso. E então tem uma inspiração do profeta Jeremias que diz: como uma gaiola repleta de pássaros. Ou seja, ali as pessoas são presas como pássaros. Assim as suas casas, ou seja, essas igrejas, estão cheias de engano e rapina, por isso tornaram-se poderosos e ricos. Você vê em cada país, você vê os sacerdotes, bispos, supostos profetas, né? Muito ricos, né? E o povo na miséria. Na África, Moçambique, Angola, existe muito isso. Mas também em outros países também existem também essas coisas também, né? Promessas de riqueza, e o povo está se esvaziando do Espírito Santo, está se esvaziando do arrependimento. As pessoas não querem mais se arrepender, as pessoas só querem ir para a igreja para ouvir uma palavra de acordo com a vontade dela. Ela não quer ouvir uma palavra de arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus até vós. Arrependei-vos, largue aquela sua amante. Se você falar isso, a pessoa não quer. Se falar para a pessoa, olha, você que tem duas mulheres, larga uma e fica só com uma. A pessoa não quer ouvir isso. Olha, você que está na bebida, nas drogas, abandone o vício. A pessoa não quer ouvir isso. Se você falar para a pessoa, olha, você que anda mentindo, fazendo fofoca, abandone o pecado da fofoca. Você que faz feitiçaria, que vai para o cemitério, você que serve aos ídolos e aos demônios, abandone, vem para Cristo, se arrependa-se das suas feitiçarias. Se você falar isso, as pessoas não gostam disso. Elas não querem abandonar os demônios, a feitiçaria, a idolatria. Se você falar para a pessoa, olha, abandone a prostituição, abandone o adultério, abandone a criminalidade. Não, as pessoas não querem que você fale isso. Elas querem que você fale coisas bonitas para ela. Olha, que Deus vai te abençoar muito esse ano, que você vai receber uma grande coisa, um grande milagre. O melhor de Deus vai acontecer na sua vida. Mas aí você vai nesses lugares, tem esses falsos profetas que, como uma gaiola repleta de pássaros, assim, as suas casas estão cheias de engano e rapina. E sempre tem pessoas usando o evangelho para se enriquecer. Mas olha o que Deus diz: por isso tornaram-se poderosos e ricos, estão gordos e sorridentes. Não há limite para as suas atitudes malignas. Não se empenham pelas causas dos necessitados, dos órfãos, tampouco defendem o direito dos pobres.
Antigamente, quando eu comecei no Evangelho, conheci pastores que depois da reunião chamavam os membros para irem aos montes, orarem, pegar o pedido das pessoas. Os pastores jejuavam. Muitas das vezes a gente olhava, via que o pastor estava magro, não era de doença, ele estava um pouco debilitado de jejuar. A gente via no rosto que aquela pessoa, né, vivia em jejum, vivia em oração. E realmente quando a gente ia numa reunião, acontecia milagre, muita libertação. Pessoas caíam endemoniadas, possessas, né, de demônios. Tamanha unção que havia nesses homens, nessas mulheres, nessas pessoas de Deus. Mas o tempo foi passando e as pessoas foram perdendo essa essência, perdendo, né, esse carinho, esse gosto pelo evangelho puro, né, da salvação, do arrependimento. Seguindo aqui, ele no versículo 29, eu estou lendo Jeremias capítulo 5, ele disse: olha, ora, não devo eu castigá-los? Por isso pergunta o Senhor. Porque minha versão é King James, então está aí a ver. Não devo eu castigá-los? Por isso pergunta aí a ver. Não me vingarei de uma nação como esta? Ou seja, não me vingarei dessas pessoas, desses homens? Um pecado ainda mais brutal e repugnante acontece nesta terra. Os profetas pregam mentiras. Os sacerdotes governam de acordo com seus próprios critérios e vontades. E mais, o povo se agrada de tudo isso. E é verdade, o povo bate palma para essas pessoas. No entanto, o que fareis quando toda essa situação chegar ao fim? O dia que o Senhor chegar à volta de Cristo, e ele chegar e perguntar: por que tu fez isso? E ele pergunta: no entanto, o que fareis quando toda essa situação chegar ao fim? Até teve um caso que eu estava na igreja de um amigo e fui convidado para participar do louvor com autorização do pastor que me conhecia, e até a minha esposa estava lá também comigo, e um pregador foi convidado, né, e para fazer a pregação. Conclusão: ele fez a pregação e no final da pregação ele jogou uma piada. Ele falou assim: irmãos, estou esperando a minha bênção sentimental e blá 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 blá. Aí percebeu-se que aquele pastor ali está sozinho, separado, ou solteiro, aquele pastor, o suposto pastor, né, o profeta, o suposto profeta. E ali ele falou aquilo. Eu percebi que ele jogou aquele verde, né, jogou aquela falsa semente, né? E ele pegou e falou: estou esperando a minha bênção sentimental e não sei o que e tal. Acabou o culto e estamos enrolando ali os fios, os cabos do violão, guardando o instrumento, o pastor atendendo, conversando, o pastor da igreja titular. E esse que foi o pregador da noite desceu e começou a conversar, mas só que ele só conversava com mulheres. Aí conversava com uma irmã, conversava com outra. Daqui a pouco ele chegou para minha esposa e falou assim, e eu estava do lado assim, atrás dele, e ele pegou e profetizou: irmã, Deus está me dizendo que a irmã vai casar com o pastor. Eu profetizo isso para a irmã, porque Deus está me mostrando que ela vai casar com o pastor. Aí o pastor da igreja que convidou ele falou assim: ô irmão, não, ela já é casada. Aí o marido dela atrás de você. Aí ele deu um susto, né? Ele falou: a paz do Senhor, irmão, a paz do Senhor. Aí eu olhei para a cara dele assim, entendeu? Então esse tipo de gente é que as pessoas gostam de ouvir. Está aqui, ó, Jeremias capítulo 5, os profetas pregam mentiras, os sacerdotes governam de acordo com seus próprios interesses, os pastores, para poder trazer gente para dentro da igreja, para poder recolher a oferta, fica trazendo qualquer pessoa, pessoas que não têm compromisso com a espiritualidade, nem com arrependimento, pessoas cheias de pecado, e dá o microfone na mão dessas pessoas ditas profetas. Então, esse é um alerta para você, cristão. Acorda, não fica seguindo aí falsos profetas, não profetizando maldição na tua vida. Tem homens aí, ou mulheres, tanto faz, pessoas que se dizem profetas para tirar proveito das pessoas dentro da igreja. Profetizam
que uma mulher fez um mau casamento e a mulher acredita naquela profecia, larga o marido. Já houve casos, e muita gente sabe disso, e do falso profeta e falar para a mulher: eis que o Senhor está me dizendo que aquele casamento foi errado, aquele homem não era para você. E a mulher foi e largou o marido. Não demorou muito tempo, passado alguns meses, aquele mesmo falso profeta deu em cima dela e passou a morar com ela. Então Deus não está nesse negócio. Deus não pode estar nesse negócio, gente. Então, povo, acorda, acorda. Vai ler a palavra. Busca a verdade na palavra. A palavra liberta. Jesus falou: e conhecereis a verdade vos libertará. Aí, aqui, olha aqui, ó. Os profetas pregam mentira, os sacerdotes governam de acordo com seus próprios critérios e interesses. Ficam inventando mentira, inventando história para prender o povo. E muita gente aí faz curso de pastor, paga pela internet e recebe um certificado. O cara às vezes o cara acabou de sair sei lá, o cara às vezes até é bandido. O cara nunca pisou numa igreja, mas o cara de repente ele vai na internet e faz um curso, supostamente um curso de teologia, paga ali 500, 600 reais pelo cartão, e ali ele estuda aquilo, depois chega num determinado tempo, ele vai lá na sede, recebe uma carteirinha e diz: eu sou pastor. E aí ele começa de igreja em igreja, passar golpe, botar a mão na cabeça das pessoas, profetizar mentira, profetizar adultério, destruir casamentos. Conheci gente que pagou preço feio. Eu conheci um que vivia profetizando nas igrejas, profetizando mentira. E a mulher que se uniu com ele se separou do marido e vivia com ele também nessa vida. Só que um abismo chama o outro. Essa mulher tinha 2 filhos. Essa mulher separada do marido tinha 2 filhos. E o marido era um cara, não era bandido, mas era um cara ruim, um cara vingativo. O que aconteceu? Ele pegava e batia nos enteados. Esse falso pastor, esse falso profeta, batia nas crianças que não eram filhos dele. E aí o pai das crianças um dia foi lá e falou assim: olha, a mulher eu não quero mais não, mas o dia que tu encostar a mão no meu filho ou nos meus filhos, eu te mato. Ele não acreditou. Ele foi, bateu de novo no enteado, na criança. O pai da criança soube e veio com uma faca enorme e deu mais de 10 facadas nele e acabou com ele. Ele morreu estribuchando, cheio de sangue, e foi uma tragédia. E aí se falou naquela cidade, naquele bairro: olha, mataram o pastor. Não mataram o pastor não, que ele plantou uma semente maligna. Porque com Deus ninguém brinca. Não se brinca de evangelho. Evangelho não é brincadeira. Então esse cidadão falecido, ele brincava. Uma vez ele mentiu dizendo que era professor de arte marcial. E aí um amigo meu, que realmente é lutador de arte marcial, estava brincando numa rua deserta com as crianças e falando como é que dava um salto, como é que dava um rolamento e tudo. E esse sujeito, quando estava vivo, passou e se passou por algum mestre de arte marcial, algum cara diretor de federação de arte marcial do estado. E esse amigo meu ficou até com medo, falou: poxa, esse cara pode até me punir, ele pode ser de alguma federação, algum cara importante aí. Não, mas ele inventava. Eu sou isso, eu sou aquilo, dava uma carteirada. Aí o amigo meu falou assim: não, eu tô só ensinando as crianças de brincadeira aqui na grama aqui. Ele perguntou, falou assim: mas quem é você, rapaz? Você é lutador mesmo? E meu amigo falou assim, humildemente, né? Só que o meu amigo, ele pratica até o jiu-jitsu e capoeira. E aí o cara pegou e engrossou com ele, engrossou o caldo. Aí ele falou assim: vou te mostrar, meu amigo, como é que se bate. Só que ele não sabia que esse meu amigo realmente, né, era praticante de arte marcial. O que aconteceu? Ele partiu para dentro e tomou um prejuízo. E o meu amigo só não quis bater mais nele, porque senão ia matar ele. Ou então ia botar ele no CTI. E aí ele saiu todo rasgado, todo quebrado, todo com as costas todas doendo.
porque no mínimo ele levou, né, uns 10 tombos, umas 10 rasteiras, uns chutes na cara, que perdeu até o óculos, que ele usava óculos. E esse camarada, depois disso, inventou essa de ser pastor e se juntou com essa mulher que separada desse marido que acabou matando ele. O marido avisou: você não toque nos meus filhos porque eu vou te matar. E foi uma morte terrível, que o cara chegou lá com ódio, com um demônio no coração, o pai das crianças, e matou ele. Mas sabe o que é isso? Deus permitiu. Sabe por quê? Porque vivia de igreja em igreja, pregando mentira para viver, ó, às custas do povo. Olha só, os profetas pregam mentira, os sacerdotes governam de acordo com seus próprios interesses. E como é que um pastor chega a permitir que pessoas desse tipo coloquem a mão no microfone, subam no altar e profanem o altar do Senhor? Então fica um alerta aí, ó. Eu vou dar um alerta para você que fica dizendo que é profeta profetizando mentira na vida dos outros, profetizando para a mulher largar o marido. Você vai pagar, você vai pagar. Deus vai cobrar, Deus vai cobrar de você, você vai pagar com a tua vida, porque você está profetizando mentira. Você está destruindo casamento. Você que fica nos altares aí, ó, se achando que você é subdeus, que você é o vice-presidente do céu, que abaixo de Deus é você. E muitos dizem que são os únicos profetas verdadeiros aí, se achando dono da verdade. Mas eu vou te dizer, eu sou uma pessoa simples, sou salvo pela graça, pela misericórdia, não sou digno da salvação, mas o Senhor me salvou pela misericórdia e a infinita graça dele. E eu vou profetizar para você que diz que é falso profeta: abandona a mentira, abandona o teu pecado, antes que a mão de Deus pese sobre você. Você mesmo, você que é famoso, que prega num monte de igreja, eu me dirijo para você. Você que aparece na televisão, não vou falar só você no plural não, vou falar vocês, todos vocês que se dizem profetas aí, ó, que são os embaixadores em nome do povo aí. Se arrependam, porque é chegado o reino de Deus. E você que é tolo, que fica andando atrás dessas pessoas, pega o Evangelho, vai ler a Bíblia e descobre a palavra da verdade. Se arrependa do seu pecado, porque é chegado o reino de Deus. Aprenda a perdoar o seu amigo, perdoar o seu irmão, aquele que te fez mal. Esse é o recado de Deus para você. É chegado o reino de Deus, é hora de se arrepender. É hora de você amar o teu próximo, de você estender a mão do teu próximo. Você vê o teu próximo passando uma necessidade e você não faz nada. Eu não estou falando que você vai dar a sua casa, o seu carro, não. Mas se você tem ali 2 quilos de arroz, você pode dar, nem que seja meio quilo de arroz para matar a fome de uma pessoa. Você que tem um carro, você pode dar uma carona, nem que seja uma vez ou outra para uma pessoa. Você pode levar uma pessoa para o hospital. Mas você não faz isso. Você que tem muitos sapatos na sua despensa. Você, mulher, você tem aí 200 pares de sapato, você só usa e você não doa um par de sapato, que é de uma mulher, uma irmã na igreja mais pobre. Tem pessoas pobres na igreja precisando de um sapato. Você tem uma despensa com mais de 300 pares de sapato e todo ano você compra sapato só para ostentar sapato, e você não doa para ninguém. Você que tem aí, ó, centenas de camisas que nem usa, por que você não doa meia dúzia de camisas para a pessoa? Esse é o evangelho puro que Deus mandou pregar. Esse é o evangelho. Não é ficar só com a Bíblia embaixo do braço, bem arrumadinho, e a igreja domingo e dizer: eu estou salvo, eu sou servo de Cristo, eu sou diácono, eu canto bem, eu tenho a voz bonita, eu sou um grande guitarrista, eu sou o levita do Senhor. Mas você vive em adultério, você vive na mentira, na fornicação, você jovem. Você vive fumando maconha escondido. Você vai para o altar do Senhor tocar guitarra, mas você fica cheirando cocaína. Abandona teu pecado, porque é chegado o reino de Deus. Abandona o erro,
e se volte para Deus realmente. Se humilhe diante de Deus, porque Ele tem a potente mão para te perdoar. Esse é o recado de Deus. Mais um recado para você. Você que vive na prostituição, se você não largar isso, você vai morrer cedo. Hora dessa, vai vir alguém que vai te procurar para fazer um programa, e ao invés de fazer o programa com você, vai te matar, vai te assassinar. Esse é o preço do pecado. Você conta vantagem, você diz que ganha muito dinheiro para esnobar na frente das mulheres, que não precisa de ninguém, que é autossuficiente, mas você anda em depressão. Você não é amada por ninguém, porque ninguém ama uma prostituta. Você vive uma mentira. Então esse vídeo, esse áudio, também serve para você. Entendeu? Se arrependa-se. Se arrependa, porque Deus é bondoso e misericordioso para te perdoar e para te salvar. E você não precisa disso não. Sai dessa vida. Larga essa vida de bandidagem, de mentira, de prostituição. Larga de se prostituir. Larga de mentir. Larga o pecado. Larga o erro. Porque ainda é tempo. Porque o tempo está acabando. Jesus Cristo está voltando. Vai chegar uma hora que você vai dizer: a gente chamava aqueles caras da internet, aquelas pessoas das ruas de louco. Mas agora eu estou chorando, você vai dizer. Agora vocês estão rindo da nossa cara. Mas vai chegar uma hora, até mesmo antes da volta do Senhor, que você vai se arrepender quando você estiver dentro de uma cela apanhando, sendo estuprado. Você que estupra criança, você que é pedófilo, você estiver dentro de uma cela sendo estuprado por 30 homens, aí você vai se arrepender de não ter dado ouvido a essas palavras, a esse vídeo aqui, ó, que eu estou te falando. Quando você estiver lá doente no hospital, largada, sem ninguém para cuidar de você, você que é prostituta, que vive se prostituindo, você vai dizer: não tenho nenhum parente. Aí você vai se arrepender, você vai lembrar do que eu estou falando para você. Quando você estiver na beira da morte com uma arma na tua cabeça e você levar uns tiros e não morrer, e você for para o hospital todo arrebentado, cheio de tiro, você vai lembrar. Ainda que você não vá morrer, mas você vai lembrar do que eu estou falando para você. Então, esses profetas que andam profetizando mentiras levam muita gente ao erro. Eles são os principais culpados também de levar o povo ao erro, ao pecado. E o povo está na igreja achando que está na santidade. Não, já fui na igreja hoje, o profeta hoje me deu uma palavra poderosa, eu estou bem. Mas ali, continua no erro, não quer largar o cigarrinho, não quer largar a maconha, o cachimbinho de crack, e acha que está tudo certo. E a Vé vai te pegar, vai. Ele vai te pegar, e quando ele te pegar, não vai adiantar não. Não adianta clamar os demônios, não adianta ir para a encruzilhada, fazer despacho de trabalho, não vai adiantar não. Não adianta você clamar ao seu orixá, não adianta você ir lá no centro pedir ajuda ao Pai de Santo. Não vai adiantar não. Não adianta você se confessar com o padre não. O que vai adiantar é você se arrepender da tua maldade. E quando Jeová botar a mão em você, ele diz na palavra dele: dura coisa é cair na mão do Deus vivo. Ele diz: agindo eu, quem impedirá? Então fica um alerta para você. Ainda é tempo de se arrepender. Arrependa-se, porque Deus é justiça, mas Deus é amor também. Deus abomina o pecado, mas ama o pecador. Então, esse é um recado para você. Reflita no que eu estou te falando. E até o próximo vídeo. Não fique zangado comigo não, isso é para o seu próprio bem. Para que a sua vida mude. Para que o Espírito Santo tenha lugar na sua vida. Ok?